palavras escritas pra mim, que Jesus Cristo me amou assim. Messias, meu Deus e meu Senhor, em nele eu encontro o amor. Em nele creia, pois ele vida tem. Jesus dá vida em seu nome, amém. Oh, 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 vida em seu nome. Oh, 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 vida em seu nome. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje vamos mergulhar na lição da Escola Sabatina número 9, A Fonte da Vida. Que legal. E antes de começarmos, um agradecimento especial ao pastor Danny Hayes Yes. e a toda a equipe da Believe Music Sim, eles vão dar. pela trilha sonora inspiradora. Inspiradora mesmo. Para mais conteúdos enriquecedores como este, não se esqueçam de se inscrever Isso. no nosso canal do YouTube. É isso aí. Preparem-se para uma sessão de perguntas e respostas. É isso aí. No princípio era o Verbo, a luz para nos guiar. Ele veio salvar o mundo e nos libertar. Jesus chegou, o Cordeiro de Deus, tirando nosso mal. Sua vida, um dom de amor e graça sem igual. A cruz se fez um símbolo onde a misericórdia venceu. Ele vive o Rei vitorioso, que para sempre é Deus. Jesus chegou, Jesus chegou, Cordeiro de Deus, tirando nosso mal. Sua vida, um dom de amor e graça sem igual. Erga os olhos, ele chama, com braços a nos acolher. Venha e prove a redenção, pra sempre em seu viver. Jesus chegou, Cordeiro de Deus, tirando nosso mal. Sua vida, um dom de amor e graça sem igual. Erga os olhos, ele chama, com braços a nos acolher. Venha e prove a redenção, pra sempre em seu viver. Jesus chegou, o Cordeiro de Deus, tirando nosso mal. Sua vida, um dom de amor e graça sem igual. Amém. Erga os olhos, ele chama, com braços a nos acolher. Venha e prove a redenção, pra sempre em seu viver. Jesus chegou, Cordeiro de Deus, tirando nosso mal. Vida, um dom de amor e graça sem igual. Amém. E reflexões sobre os temas da lição. Maravilha. Para me acompanhar nessa jornada, temos a presença de um convidado super especial. Opa, Clamé. Olá a todos. Um prazer estar aqui para desendarmos juntos os mistérios da lição 9. Para começarmos, queria te perguntar sobre João 1.4. Vamos lá. A frase, nele estava a vida, sempre me intrigou. Sim. O que ela realmente significa? E Será que se limita apenas à vida física que conhecemos?
Essa é uma pergunta que nos leva ao cerne da mensagem de João. A palavra grega para vida neste versículo é zoe, que se traduz como vida eterna ou vida verdadeira. Ou seja, a vida em Cristo vai muito além da nossa existência física terrena. Ela abrange a salvação, a comunhão com Deus e a promessa de um futuro glorioso. Então podemos dizer que Zoe representa uma vida plena com propósito e significado que só encontramos em Cristo. Exatamente. Jesus é a fonte de toda a vida. Certo. Tanto a física quanto a espiritual. Ele é o criador, o sustentador e aquele que nos oferece a dádiva da vida eterna. E essa vida eterna não é apenas algo que esperamos no futuro, mas algo que começa aqui. E agora, quando nos entregamos a Ele... É como se a vida eterna fosse uma semente plantada em nossos corações quando aceitamos a Cristo. E que a partir daí começa a crescer e florescer. Perfeito. É uma transformação que se inicia no momento em que nos conectamos à fonte da vida a Cristo. Uma analogia interessante para entendermos essa conexão é a história da serpente de bronze em Números 20. A história da serpente de bronze. Como ela se relaciona com a azul que encontramos em Cristo? Assim como a serpente de bronze foi erguida no deserto para curar os israelitas que haviam sido picados por serpentes venenosas, Jesus foi levantado na cruz para nos salvar do veneno do pecado. Ele tomou nosso lugar, suportou a penalidade que era nossa para que pudéssemos ter acesso à sua vida azul. Que paralelo incrível. Então Jesus, assim como a serpente de bronze, se torna o ponto central para a nossa cura e salvação. E por falar em salvação, qual era a missão de Jesus aqui na Terra? Por que, sendo Deus, escolheu se humilhar e vir até nós? A missão de Jesus é multifacetada e rica em significado. João nos apresenta várias perspectivas sobre isso. Em João 1,29, por exemplo, vemos que ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembro-me dessa passagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Essa imagem do Cordeiro nos remete ao sacrifício e à entrega total de Jesus por nós. E em João 3,16 encontramos a famosa declaração de amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo que resume de forma tão poderosa o amor incondicional de Deus. Sem dúvida. E a missão de Jesus não se limita apenas a remover o pecado. Ele veio para nos dar a vida eterna, como vemos em João 6,40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele não veio apenas para nos livrar da condenação do pecado, mas para nos conceder a dádiva da vida eterna. Exatamente. E mais do que isso, ele veio para nos dar uma vida abundante, plena de significado e propósito. Em João 10,10, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que contraste poderoso. De um lado, o ladrão, que representa o mal, a destruição, o vazio. Do outro, Jesus, que oferece a verdadeira vida, a vida em abundância. Essa abundância não se trata de riquezas materiais ou sucesso mundano, mas da plenitude que encontramos em Cristo, da paz, do amor e da alegria que transcendem as circunstâncias. É como se Jesus nos oferecesse um oásis em meio ao deserto da vida, um lugar de refrigério e paz para nossas almas sedentas. Perfeito. E para ter acesso a esse oásis, a essa vida abundante, é preciso crer em Jesus, se entregar a Ele de todo o coração. E o Senhor mencionou a importância da crença em Jesus para alcançar a vida eterna. Mas o que realmente significa crer? E como essa crença nos leva à experiência do novo nascimento tão enfatizada por Jesus? Ótima pergunta. Crer em Jesus vai muito além de um mero reconhecimento intelectual da sua existência. É um ato de confiança, de entrega e de receptividade ao dom da salvação oferecido por Deus. É preciso ir além da mente e se entregar completamente a Jesus, permitindo que Ele transforme nossos corações. Exatamente. E o Evangelho de João nos guia por 6 passos essenciais para essa conversão genuína. O primeiro passo é reconhecer Jesus como nosso substituto, aquele que tomou nosso lugar na cruz, que carregou sobre si o peso dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, como vimos em João 1,29. Perfeito. Em seguida, devemos recebê-lo pela fé, crendo em seu sacrifício e em sua ressurreição. Como lemos em João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. O terceiro passo é o arrependimento, que envolve reconhecer nossos erros, nossa necessidade de perdão e mudança de vida. E o quarto passo é o batismo, um símbolo da nossa nova vida em Cristo, um marco da nossa decisão de segui-lo.
O batismo como um sinal visível da transformação interior que acontece quando nos entregamos a Cristo. Sim. O quinto passo é a experiência da regeneração, a transformação do nosso coração pelo poder do Espírito Santo. É o novo nascimento que Jesus mencionou a Nicodemos em João 3. É quando nos tornamos novas criaturas, com novas aspirações, novos desejos e um novo propósito de vida. Exatamente. O sexto passo é descansar na certeza da salvação, confiando na promessa de Deus de que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. É uma paz que transcende a compreensão humana, uma segurança inabalável em meio às tempestades da vida. É confiança inabalável na graça de Deus. E é importante lembrar que a fé é um dom de Deus. Não podemos gerar fé em nós mesmos por nossa própria força de vontade. Mas podemos escolher exercê-la, acolher esse presente divino, agarrar as promessas de Deus e viver a vida eterna que Ele nos oferece. A fé como um presente divino que devemos cultivar e fortalecer. Falando em fé, o que acontece com aqueles que rejeitam essa fonte de vida? Quais são as consequências de não crer? A lição de quarta-feira nos leva a refletir sobre essa questão tão importante, mas muitas vezes negligenciada. Rejeitar a Jesus, a fonte da vida, tem consequências eternas? É um assunto delicado, mas essencial para a nossa compreensão do plano de salvação. Com certeza. A Bíblia nos mostra diversos exemplos das consequências da incredulidade. Em Números 13, vemos como a falta de fé dos israelitas os levou a vagar pelo deserto por 40 anos. Lembro-me dessa história. Eles duvidaram do poder de Deus, murmuraram contra ele e por isso perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Exatamente. E a lição usa uma analogia poderosa para ilustrar as consequências de rejeitar a Jesus. Imagina um homem condenado à morte que recebe um perdão do governador. Um perdão que lhe concede liberdade e uma nova chance de vida. Sim, mas por algum motivo esse homem se recusa a aceitar o perdão. Qual seria o resultado? Ele permaneceria condenado e enfrentaria a pena de morte, mesmo tendo a oportunidade de ser livre. É isso mesmo. Rejeitar o perdão é o mesmo que permanecer condenado. E rejeitar a Jesus é rejeitar o perdão que Ele nos oferece por meio de seu sacrifício na cruz. É como se estivéssemos recusando o remédio para a nossa doença, a cura para as nossas feridas. É uma decisão com consequências eternas. Sim. O Evangelho de João destaca o contraste entre aqueles que andam na luz e aqueles que permanecem nas trevas. Em João 1,5 lemos: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ou seja, aqueles que rejeitam a Jesus, a luz do mundo, permanecem presos nas trevas espirituais, incapazes de enxergar o caminho da salvação. Exatamente. Eles escolhem a escuridão em vez da luz, a condenação em vez do perdão, a morte em vez da vida. É uma escolha que impacta não apenas a vida presente, mas também a eternidade. E essa reflexão nos leva a questionar: estamos abraçando a fonte da vida ou a rejeitando? Essa é a pergunta que todos nós devemos nos fazer honestamente. Estamos nos aproximando de Jesus, buscando a sua luz, a sua graça e a sua verdade? Ou estamos nos afastando dele, escolhendo viver nas trevas do pecado e da incredulidade? Essa escolha, meu amigo, é diária. A cada manhã abrimos os olhos. Temos a oportunidade de renovar nossa aliança com Cristo, de nos aproximar dele e beber da sua fonte inesgotável de vida. É como se tivéssemos a chance de recomeçar a cada dia, de fortalecer nossa fé e nos conectar com a fonte da vida. Exatamente. A vida cristã é uma jornada de constante aprendizado e crescimento, e busca por Deus. Nessa caminhada vamos enfrentar desafios, dúvidas e momentos de incerteza inevitável. É verdade, os desafios fazem parte da experiência humana. E muitas vezes nos sentimos tentados a duvidar, a questionar a bondade de Deus em meio às dificuldades. É natural questionar, buscar respostas, tentar entender os mistérios da vida. O importante é não nos deixarmos paralisar pela dúvida, pelo desânimo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa bússola, nossa fonte de orientação e força. A Bíblia como um farol que nos guia em meio às tempestades da vida, iluminando o caminho e nos dando direção. Perfeito. E quando nos sentimos fracos, quando a dúvida nos assola, devemos nos apegar às promessas de Deus, confiar em sua fidelidade e buscar sua presença por meio da oração. A oração como um canal direto de comunicação com Deus, um momento precioso de intimidade e entrega. Exatamente. A oração nos fortalece, nos consola, nos enche de esperança e nos conecta com a fonte da vida. Ela nos permite compartilhar nossas angústias, medos e alegrias com aquele que nos compreende perfeitamente. E por falar em esperança, como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo? Como saber se realmente experimentamos o novo nascimento, se a vida de Cristo está fluindo em nós? Essa é uma pergunta fundamental. A Bíblia nos apresenta algumas evidências da verdadeira conversão, sinais de que a graça de Deus está operando em nós. Um deles é o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5,22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Exatamente.
Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nós, esses frutos se manifestam de forma natural em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas atitudes. É como se a natureza divina de Cristo começasse a florescer em nós. Ou seja, a transformação do nosso caráter, a maneira como agimos e reagimos às situações é um sinal da presença de Deus em nós. Sim. E essa transformação não acontece da noite por dia, como num passe de mágica. É um processo gradual que requer paciência, perseverança e constante busca por Deus. É como uma semente que precisa ser regada, cuidada, para que possa germinar e dar frutos. É uma jornada de santificação, de custódia e aperfeiçoamento, de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo a cada dia. Exatamente! E nessa jornada é fundamental nos alimentarmos da palavra de Deus, buscar a comunhão com outros cristãos e viver em obediência aos seus mandamentos. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando refletir seu amor e sua graça em todas as áreas da nossa vida. Sim. A obediência não é um fardo pesado, um conjunto de regras para nos oprimir, mas uma resposta de amor à graça que recebemos um desejo de agradar. Aquele que nos amou primeiro e nos resgatou da morte é um sinal da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. E essa gratidão se manifesta em ações, em atitudes, em como vivemos a nossa vida, em como tratamos o próximo. Com certeza. A verdadeira fé se traduz em obras em Tiago 2,17 lemos. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, a fé genuína, a fé que nos conecta com a fonte da vida, se manifesta em atos de amor, compaixão e serviço ao próximo. É uma fé que se traduz em ações concretas, em cuidado com o próximo e em compaixão pelos que sofrem. Exatamente. A nossa vida deve refletir o amor de Cristo, a sua graça e a sua misericórdia. Devemos ser instrumentos de paz, de esperança e de transformação no mundo. Devemos ser canais da sua graça, levando cura, conforto e esperança aos que nos cercam. Ser sal e luz deste mundo, como disse Jesus. Levar o sabor do seu amor e iluminar a escuridão com a sua verdade. Perfeito. E essa missão, essa responsabilidade só é possível quando estamos conectados à fonte da vida, quando buscamos em Jesus a força da sabedoria e a orientação para vivermos uma vida plena e abundante. Uma vida que transborda do amor de Deus, que irradia sua luz e toca o coração das pessoas ao nosso redor. Sim, e esse amor, essa compaixão que experimentamos em Cristo nos impulsiona a compartilhar a boa nova com outros, a levar a mensagem de esperança e salvação a todos que precisam. É um desejo natural de compartilhar a fonte da nossa alegria, da nossa paz, da nossa esperança. Compartilhar o Evangelho com o mundo, sermos embaixadores de Cristo, anunciando as boas novas de salvação e vida eterna. Exatamente. A nossa missão como cristãos é sermos testemunhas do amor de Deus, mostrar ao mundo a sua graça e a sua verdade, é revelar o seu caráter por meio das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. E essa missão começa em nossos lares, em nossos relacionamentos, em como interagimos com as pessoas ao nosso redor, em cada pequena atitude do dia a dia. Com certeza. A nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Devemos ser reflexos da sua luz, do seu amor e da sua esperança. E que essa luz brilhe cada vez mais forte em nós, iluminando o caminho para que outros também encontrem a fonte da vida. Expert Speaker, nossa conversa de hoje tem sido realmente enriquecedora. E para finalizarmos, gostaria de recapitular alguns pontos-chave da nossa discussão. Com prazer. Vimos que a vida em Cristo Azul transcende a mera existência física e abrange a salvação e a vida eterna. Exploramos a missão de Jesus aqui na Terra. Tirar o pecado do mundo, nos dar a vida eterna e nos conduzir a uma vida plena e abundante. Esses são pilares fundamentais da fé cristã, a base sobre a qual construímos nossa esperança e nossa vida. E aprendemos sobre os passos para a conversão. E conhecer Jesus como nosso substituto, receber. Pela fé, arrependendo, sermos batizados e experimentar a regeneração e descansar na certeza da salvação. Passos que nos conduzem a uma nova vida, a uma nova perspectiva, a um novo relacionamento com Deus. Refletimos também sobre as consequências de rejeitar a Jesus, a fonte da vida, e a importância de escolher a fé em vez da dúvida de confiar em Deus mesmo quando não entendemos tudo. E a fé se manifesta em obras, em atitudes, em como vivemos a nossa vida, em como tratamos o próximo. É a fé que nos impulsiona a amar, a servir, a perdoar, a construir um mundo melhor. E por fim, destacamos a importância de sermos testemunhas do amor de Deus, de compartilhar a boa nova com o mundo e de vivermos como reflexo da sua luz, do seu amor e da sua esperança. Que essa mensagem inspire o nosso ouvinte a buscar a vida eterna em Cristo, a se conectar com a fonte da vida e a experimentar a plenitude que só Ele pode oferecer. Expert Speaker, muito obrigado por compartilhar conosco sua sabedoria e seus conhecimentos. Tenho certeza de que nossa conversa de hoje tocou o coração dos nossos ouvintes e os inspirou a buscar uma vida mais profunda em Cristo. O prazer foi meu. A mensagem da lição 9, a fonte da vida, continua a ressoar em nossos corações, nos guiando a uma vida de fé, esperança e amor em Jesus Cristo. E antes de nos despedirmos, gostaria de agradecer novamente ao pastor Danny Reis e a equipe da Believe Music pelas músicas inspiradoras que embalaram o nosso Deep Dive de hoje. A trilha sonora realmente elevou a nossa conversa e nos transportou para a presença de Deus.
E para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdo enriquecedor como este. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Expert Speaker, essa conversa toda sobre a fonte da vida me fez pensar em algo que a lição menciona. Sim, sim. O humanismo, uma filosofia que coloca o homem no centro de tudo. Você poderia nos ajudar a entender como essa visão se contrapõe à mensagem da lição 9 que coloca Jesus como a verdadeira fonte da vida? Claro, essa é uma questão crucial nos dias de hoje em que vemos uma crescente ênfase no individualismo, na autossuficiência e na busca incessante pela felicidade terrena. O humanismo, em sua essência, rejeita a ideia de um Deus criador e coloca o homem como a medida de todas as coisas, como o senhor absoluto do seu destino. Como se o homem tentasse ocupar o lugar de Deus. Isso. Ditando seus próprios valores e regras, moldando a realidade de acordo com seus desejos e vontades. Exatamente. E essa visão antropocêntrica se choca frontalmente com a mensagem cristã que coloca Deus como o centro do universo e o homem como sua criação, dependente de sua graça e amor. Somos seres finitos e imperfeitos que precisam reconhecer sua dependência do Criador. E na lição 9 vemos que a vida verdadeira, a vida eterna, a Zoa, só é possível por meio de Jesus, a fonte da vida, que nos oferece perdão, propósito e uma esperança que transcende os limites deste mundo. Perfeito. Enquanto o humanismo busca a realização pessoal e a felicidade terrena, muitas vezes de forma egocêntrica e superficial, o cristianismo nos aponta para algo muito maior. A vida eterna em comunhão com Deus. Uma vida que se baseia no amor, no serviço ao próximo e na busca por um propósito que transcende nossos desejos individuais. É uma mudança de perspectiva radical. Deixamos de buscar a satisfação dos nossos desejos egoístas para nos entregarmos ao plano de Deus para as nossas vidas. Um plano que nos leva a uma vida mais plena e significativa. E essa entrega envolve reconhecer a nossa fragilidade, nossa dependência de Deus e a necessidade de sua graça para sermos salvos. É reconhecer que sozinhos somos incapazes de alcançar a verdadeira felicidade e que precisamos nos render ao amor de Deus que nos transforma e nos liberta. O humanismo, por outro lado, nos ilude com a promessa de que somos capazes de nos salvar por nossos próprios méritos, por nossos esforços e inteligência. É como se acreditássemos que podemos construir a Torre de Babel e alcançar o céu com nossas próprias forças. Sim. É a arrogância humana que nos leva a acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. Essa busca desenfreada pelo poder, pelo prazer e pela autoafirmação nos afasta da verdadeira fonte da vida e nos conduz a um beco sem saída. E a lição 9 nos convida a trilhar um caminho diferente, o caminho da humildade, da entrega, da confiança em Deus. Verdade. É o caminho da cruz, o caminho do amor que se sacrifica, o caminho que nos leva à verdadeira vida, a vida eterna em Jesus Cristo. Exatamente. É o caminho que nos liberta do egoísmo, do orgulho e da busca incessante pela autogratificação. É o caminho que nos leva a encontrar a verdadeira felicidade no amor a Deus e ao próximo. Expert Speaker, essa reflexão sobre o humanismo e a mensagem da lição 9 nos levam a uma conclusão poderosa. A necessidade de escolhermos em quem depositamos a nossa fé, em quem colocamos a nossa confiança. É uma decisão crucial que impacta toda a nossa vida. Sem dúvida. A escolha é nossa. Seguir o caminho do humanismo que nos leva ao vazio, à frustração e à morte espiritual, ou o caminho de Cristo que nos conduz à vida plena, abundante e eterna. E essa escolha impacta não apenas a nossa vida presente, mas também a nossa eternidade. É a escolha entre a morte e a vida, entre as trevas e a luz, entre o egoísmo e o amor. Que possamos a cada dia renovar nossa decisão de seguir a Jesus, de beber da sua fonte inesgotável de vida e de vivermos para a sua glória. Que possamos ser instrumentos de seu amor, de sua graça, levando esperança e cura a um mundo sedento por significado e por verdade. Que bela mensagem para encerrarmos nosso Deep Dive hoje. Expert Speaker, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por suas reflexões profundas e inspiradoras. Tenho certeza de que nossa conversa tocou o coração dos nossos ouvintes. O prazer foi meu. Que a mensagem da lição 9, a fonte da vida, continue a ressoar em nossos corações, nos guiando a uma vida de fé, esperança e amor em Jesus Cristo. E para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdo enriquecedor como este. Fiquem com Deus e até a próxima. Vida em seu nome.